Faltam 2 dias para a Caminhada do Amor, em Florianópolis. 11 de outubro, sábado, a partir das 9 da manhã, no Parque da Luz. Os problemas econômicos são geradores de outros problemas tantos, como ansiedade, depressão, problemas, abalo no emocional. E quando isso acontece, afeta até outras áreas, como o casamento, a saúde. Como está a sua vida profissional? Como é que está a sua vida econômica? E também como é que está o seu interior? Quantas pessoas, devido aos problemas financeiros, têm desencadeado uma ansiedade muito grande? Quantas e quantas pessoas se sentiam seguras com as suas conquistas financeiras e, lógico, isso só estimulava o consumo de itens diversos. Mas, de repente, por algum ou alguns motivos, vêm os desafios, os encargos inesperados e as perdas. Em situações de incerteza econômica, cresce o fenômeno da ansiedade financeira. Dor de cabeça, falta de ar, da arritmia, cardíaca, que eu não tinha esse tipo de problema. Dores no estômago direto. Hoje a gente vê que a dívida ela extrapola o universo da economia. Ela atinge, na verdade, uma questão de saúde pública. Então a gente tem gastrite, a gente tem enxaqueca, a gente tem diabetes, que se relaciona também, diabetes emocional, que podem ser disparadas por situações de vida. A gente pode ter problemas, pessoas que tinham, de repente, um problema do coração, passam a ter um problema, infartam de tanta ansiedade, de tanta angústia, tanto nervoso. Depressão, culpa, ansiedade, irritação, perda de sono. Esses são alguns sintomas de quem está com problemas financeiros. A pesquisa aponta os números. 46% dos entrevistados sentem culpa e ansiedade por causa da sua situação financeira atual. Já 31% disseram que ficam irritados e 21% afirmaram perder o sono devido às contas no vermelho. Aliás, não tem como ficar bem diante da falta de dinheiro, não é mesmo? Tensão, estresse e nervosismo. E se para a maioria os problemas financeiros tiram a paz, existem os casos em que situações extremas acontecem. Quem não se lembra de um dos episódios mais tristes do Brasil? Foi em 2022, no Rio Grande do Sul. A gente vinha aqui, estava tudo certo, a família se dava nada de... Foi agora... Foi assim, uma surpresa. Ele, de alguma forma, teve contato com a residência do sogro, com as armas do sogro, e acabou trazendo essas armas já para sua residência, já com o intento de usá-las para esse fim. Na época, todos ficaram estarrecidos com a notícia. O empresário Otávio Driemeyer Júnior tinha 44 anos. Ele matou a tiros o filho de 14 anos, a esposa de 45, a sogra de 81 e a própria mãe de 79 anos. Depois ele cometeu o suicídio. Uma sexta moradora da residência, que também era da família, conseguiu escapar com vida. Otávio era um empresário de sucesso, mas segundo as apurações, os problemas financeiros e uma dívida de 30 milhões de reais com um banco teriam sido a motivação para a tragédia. Então, assim, foi regredindo o trabalho dele lá, e eu acho que não venceu mais. E olha o que veio acontecendo. Otávio era um homem vencedor nos negócios. Em 2012, ele fundou uma pequena empresa de distribuição de alimentos. E em apenas 10 anos, o negócio se transformou num dos maiores da região, com centenas de funcionários, dezenas de caminhões e um faturamento de milhões de reais. Mas com a pandemia, a empresa passou a enfrentar problemas financeiros. O psiquiatra explica o que pode acontecer na mente de um homem preocupado em honrar suas dívidas e as contas do dia a dia. Ela sente a frustração de alguma maneira, aquilo que ela pretendia ter feito com o dinheiro não ter dado certo, e carrega um sentimento de culpa muito importante em relação a isso. Então é como se uma enorme nuvem negra pousasse em cima da consciência dele e dissesse: olha, não sobrou nenhuma perspectiva, vai ser tudo uma desgraça e você é o culpado.
A culpa provocada pela falta de dinheiro, que pode provocar a depressão, causar insônia, irritabilidade, doenças, brigas dentro de casa e deixar uma pessoa ainda mais desanimada. Um ciclo vicioso que não para, se uma providência não for tomada imediatamente. Muitas são as pessoas que estão vivenciando isso. Se você está assim, busque a Deus. Ele pode mudar a sua situação, porque só Ele pode curar a alma, te dar forças para você reagir e sair dessa situação. Você que teve uma madrugada triste, uma madrugada em claro, a sua cabeça anda quente, você anda estressado, conte conosco, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento espiritual, cujos números surgem aí no seu vídeo. Entre em contato, a nossa equipe está de plantão pronta a lhe atender, a lhe ajudar. Nós vamos agora acompanhar essa entrevista com a repórter Carla e ela vai mostrar, através da conversa com a Amanda, como estava a vida dela antes dela buscar a Deus, firmar um pacto com Deus, ter uma aliança com Deus. Você vai entender que quando isso acontece, há mudanças internas e, claro, reflete na vida profissional também. Escolhas erradas, caminhos tortuosos. Muitos vão nessa direção e acabam em um abismo profundo. Mas como se reerguer e recomeçar do zero? A resposta você acompanha com a história da Amanda, que vai conversar com a gente agora. Olá, Amanda, conta o que foi que aconteceu. A minha vida financeira antes, eu tomava decisões erradas por não ter um direcionamento e acabava, até pessoas que eu contratava dizia: dona, como é que você gasta mais do que você recebe, né? Então, às vezes eu estava ali me endividando sem saber, achando que estava tomando uma boa decisão, né? Até para a loja mesmo, mas na realidade eu estava contraindo dívidas. Então, eu acabei me endividando. Qual foi o pior momento que você enfrentou? Aí aconteceu que o inesperado, né? Que foi a pandemia, que chegou e afetou a todos. E eu, como eu não tive reserva, eu não tinha reserva, o que aconteceu? Eu entrei no fundo do poço. E aí eu passei pelo pior momento da minha vida, que foi realmente passar necessidade. Vendemos carro, a gente foi vendendo tudo dentro de casa. A gente tinha bicicleta, que a gente gostava muito de pedalar, a gente foi vendendo. E a gente viu as coisas que a gente tinha se acabando e a gente estava realmente sem saída. O casamento abalou completamente. Meu marido também saiu de casa. Também saiu de casa por conta das dívidas. E a gente ficou realmente, foi um período que a gente ficou ali sendo ajudado pelos amigos, porque a gente não tinha condições de ir no supermercado e fazer as compras. Com todas essas perdas que eu perdi, financeira, casamento, tudo foi abalado, aí eu perdi a saúde, porque eu tive depressão. Então, a parte financeira, ela atribulou tudo na minha vida. Então, eu entrei em depressão, tive crises de ansiedade, né? Tomava remédio para dormir, para ficar acordada, para tentar ter um ânimo durante o dia. Então, esse foi o meu fundo de poço. Eu não tinha ânimo para mais nada. Eu fiquei totalmente desmotivada. Como você conheceu a reunião da prosperidade com Deus? Através de um convite de uma amiga. Ela já é obreira da igreja. E ela começou a andar junto comigo, né? Ela viu a minha situação, de imediato, ela não me convidou. Ela começou a andar comigo, ela foi até uma das pessoas que me ajudou, né? Com alimentos, ela chegou uma vez na minha casa, trouxe alimentos. E ela literalmente começou a andar comigo, eu vi que ela estava diferente. E aí, eu mesmo me ofereci. Eu disse, quero ir lá. Aí ela disse, pois vamos. E aí ela me trouxe, né, para a Igreja Universal, onde eu tive a direção que eu não tive durante a minha vida, ouvi o que o homem de Deus estava falando, fiz uma aliança com o meu Senhor, um pacto com Ele, e tudo mudou na minha vida, né? Então, comecei a receber a direção do altar,
e comecei a obedecer. E foi tudo isso que fez a diferença. Depois da aliança com Deus, qual foi a transformação que aconteceu na sua vida? Tive o meu casamento, né? Meu esposo voltou para casa. A minha saúde ela foi restaurada, me libertei da depressão, da ansiedade. A minha loja começou a andar, né, novamente, mas agora melhor, porque eu tinha a instrução, né, do altar. Deus foi restituindo tudo, né? Na minha casa, ele restituiu os nossos carros, a gente tinha vendido, né? Voltamos a ter 2 carros, um para o meu esposo, um para mim. As bicicletas nós conquistamos, né? De volta, melhor ainda. A gente foi restituindo, reformamos a casa, mobiliamos, né? Trocamos os móveis. Na minha loja, a gente está trocando os móveis da loja, a gente cresceu. Então, o pacto, a aliança com Deus, ele tem realmente, eu sendo fiel ao Senhor, o Senhor tem sido fiel na sua palavra também para comigo. O que hoje é mais importante para você? Quando o Senhor atendeu ao meu clamor e me deu a sua alegria completa, que é o Espírito Santo de Deus, hoje eu entendi que se eu perdesse meu casamento, o meu trabalho, tudo que ele restituiu, só em eu ter o Espírito Santo dentro de mim, me dando a certeza que o Senhor é comigo todos os dias da minha vida, esta é a minha maior riqueza. E é o Espírito Santo que me guia hoje, que me direciona, que me orienta, que me exorta, que me corrige, me ensina todas as coisas. Muito obrigada, Amanda. Parabéns por toda a superação. Eu que agradeço. Se você vive uma situação impossível aos olhos humanos, estabeleça uma aliança com Deus e veja o poder sobrenatural agir na sua vida. Agora sim, eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigada, repórter Carla, também a Amanda que testemunhou. Você entendeu quando houve ali os problemas, aconteceram os problemas econômicos, das perdas, as coisas então complicaram nesta área e afetou outras áreas da vida da Amanda. Casamento, a vida, a alma, depressão, angústia. E quando você se alia a Deus, tudo muda. Quando você busca Ele, Ele trabalha no seu interior e isso vai refletir nos seus caminhos profissionais. Eu quero estender um convite a você que precisa ainda este ano dar a volta por cima. Segunda-feira agora, 13 de outubro, nós teremos um grande clamor para a queda das muralhas que estão entre você e as suas conquistas profissionais. E claro, você se aliando a Deus, como você acabou de ver aí na história da Amanda, você vai ter uma transformação total no seu interior. Quero que você se una a centenas de pessoas que têm vindo às segundas-feiras, firmado um pacto com Deus. Nós vamos clamar e as barreiras, as muralhas que estão entre você e os seus sonhos e projetos, elas vão cair por terra. Inclusive, teremos a bênção especial para os profissionais da área da confecção, em 6 horários, nesta próxima segunda-feira. Quem vive do ramo da confecção sabe como é lutar contra as muralhas invisíveis. As máquinas estão prontas, mas os pedidos não chegam. Ou as peças são produzidas, mas o estoque fica encalhado. As contas se acumulam, os clientes cancelam. E parece que sempre falta alguma coisa para o seu negócio dar certo. São barreiras que ninguém vê, mas que bloqueiam o seu crescimento, a sua vida financeira e o seu futuro. Nesta segunda-feira, 13 de outubro, o grande clamor pela queda das muralhas, com a bênção para os profissionais da confecção. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 horas e às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Tome nota dos 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas na viração do dia
e às 19h30, reuniões em média de 60 minutos, e nós vamos clamar. Você vai participar da palestra da Prosperidade com Deus. O clamor para a queda das muralhas vai acontecer e Deus então iluminará a sua vida esse mês de outubro e esse último trimestre do ano de 2025. Nossa Catedral da Fé fica na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. E para mais endereços, universal.org/localizar. Acompanhe agora comigo essa entrevista que realizamos no altar aqui da Catedral. E se mudou para essa pessoa, vai mudar para você também. Qual o seu nome? É Ivanir. Dona Ivanir Vitória, como que era a sua vida antes do pacto, como está agora? Na verdade, eu cheguei na Igreja Universal faz 23 anos. Eu era de outra igreja evangélica e não era dizimista, né? Então, eu tinha um restaurante, tinha 25 funcionários e eu fiquei falida, sem nada. Eu cheguei em Florianópolis sem nada, né? Uma situação muito difícil. E aí, eu tomei a decisão de entrar por essas portas um dia. E escutei uma palavra que falava da fidelidade, né? E eu passei a viver aquilo que era pregado aqui. Honrar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso começava pela fidelidade, né? E daí a minha vida, ela mudou por completo. Eu era uma pessoa que eu tinha medo de tudo. Por perder, né? Como eu perdi muito, que não foi pouca coisa que eu perdi, eu passei a ter medo de tudo. Eu tinha medo de ter um negócio, eu tinha medo de investir em qualquer tipo de coisa. Eu não dirigia, entendeu? Só para você ter noção do estado que eu cheguei. E eu fui vencendo passo a passo. Sendo fiel, nunca saí do altar. 23 anos na Igreja Universal, eu nunca saí do altar e nunca toquei no dízimo. Dízimo, para mim, é uma coisa sagrada. Mas mais importante do isso é o Espírito Santo, com certeza, né? Mas eu tenho vencido cada dia, pastor, né? Hoje eu tenho uma hospedagem de cachorro, né? Na minha casa. Trabalha com pets. Trabalho com pets, está um sucesso. Eu até tive uma resposta de segunda passada para hoje, que é muito importante que todos saibam. E eu fiz um propósito com Deus semana passada que eu precisava de uma resposta, né? Eu queria clientes para creche, que para mim é muito importante. Sim. E eu fechei negócios excelentes essa semana. Deu tudo certo. O meu fim de semana foi maravilhoso. Né? Deus tem honrado, então, a sua fé. Muito. Vale a pena ser fiel e ter pacto com Deus. Não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta. Não. De jeito nenhum, de maneira alguma. Venha firmar o seu pacto com Deus também nessa próxima segunda-feira, 13 de outubro. Você é o nosso convidado, não importa quem seja você, se tem religião, se não tem. O meu convite é para que você se alie a Deus, o Deus vivo, que quer entrar na sua vida, fazer com você um pacto e mudar a sua história, transformar você de dentro para fora, refletindo na sua vida profissional. Aqui está a Catedral da Fé, Templo Maior, você já deve ter passado em frente e se ainda não entrou, é muito bem-vindo a entrada, estacionamento, a palestra gratuita, a reunião da noite, nós temos ali a Escola Bíblica Infantil gratuita também para você. Então, 6 horários de palestra nessa segunda, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, vamos clamar, vamos comprar a sua briga, lutar com você. A partir do momento que você colocar os pés aqui na corrente da prosperidade com Deus, a sua luta passa a ser a nossa. Nós vamos unir a fé e Deus vai se manifestar na sua vida. Bom, acompanhe agora esse caso, hein? Essa pessoa que foi vítima de fake news e por isso atrasou a sua vinda até a presença de Deus. Mas graças a Deus, os seus olhos foram abertos e essas fake news então caíram por terra. Meu nome é Denis Teixeira, tenho 35 anos, sou engenheiro mecânico. Tinha vários problemas de saúde, respiratórios, eu sempre ficava doente também, tinha rinite, sinusite, tudo atacava qualquer coisa, isso me atrapalhava, me incomodava, gerava dores de cabeça. E o maior problema que eu tive foram os desmaios, que a partir da adolescência até a fase adulta, eu tinha esses desmaios que eram constantes. Não tinha um motivo, porque eu cheguei a fazer vários exames, procurar médicos, meus pais me levavam e aquilo não gerava nada, não chegava a lugar nenhum. Comecei o curso de administração, onde eu conheci a minha namorada, que frequentava a Igreja Universal, e ela passou a me convidar para participar das reuniões, que ela queria que eu fosse, que eu conhecesse. No primeiro momento eu não queria ir por conta de tudo que eu ouvia na mídia, que abusavam da boa-fé das pessoas, que as pessoas acreditavam naquilo e pagavam por aquilo para receber alguma coisa, achando que aquilo ia ajudar a vida dela. Aí a minha namorada, né, sabendo desses problemas, do desmaio, depois ela viu, né, também, ela participou disso, com a convivência, então ela começou a insistir que eu deveria ir para participar, para ver como é que é, para eu conhecer. A primeira vez que eu cheguei, com muito receio, né, olhando tudo, desconfiado, sem saber como seria, acompanhei ela numa reunião, ela foi fazendo mais convites com muita sabedoria e aos poucos eu comecei a ir. Aos poucos eu ia ouvindo a palavra, mas
ainda assim muito resistente. E Deus foi trabalhando, porque toda vez eu chegava tinha uma palavra. O pastor falava uma palavra, chegava na hora da pregação, e aquilo foi mexendo comigo. E eu vi que tinha algo diferente, era diferente, a maneira de falar, a palavra, o espírito que passava era diferente. Foi quando eu ouvi a pregação, o pastor falando que a gente tem que decidir. Ou você vai servir a Deus, ou você serve a Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Então aquela palavra entrou. Eu entendi que eu estava em dúvida, que eu estava indefinido, que eu tinha que tomar uma decisão. Aí que eu fui ouvir falar do Espírito Santo, participando. Aí que eu descobri o que era o Espírito Santo, que eu não fazia ideia o que era o Espírito Santo. Mas quando eu ouvi o pastor falar do Espírito Santo, que a gente precisava do Espírito Santo, não, você tem que ter o Espírito Santo. Eu falei, não, eu quero isso para mim. É isso que eu preciso. Se eu tiver o mesmo Espírito, o Espírito Santo que ele está falando, esse Espírito aí, a minha vida vai ser diferente. Então eu orava, eu buscava, eu participava das reuniões, os problemas de saúde, respiratórios sumiram logo no início, mas a batalha pelos desmaios foi um pouco mais difícil. Não, tinha que lutar, tinha que fazer voto, tinha que participar das reuniões, tinha que pegar firme com Deus. Então eu comecei a me entregar, eu comecei a me dar mais para Deus. Então Deus foi trabalhando e ali Deus me libertou, acabaram, né, os desmaios. Então eu comecei a lutar para ter o Espírito Santo. Eu orava na madrugada, eu fazia propósito, eu ia em jejum para a reunião. Chegou o dia que o bispo determinou no domingo que ele ia fazer uma oração direto do monte para derramar o Espírito Santo. Quando o bispo fez a oração e determinou, aí Deus me encheu, Deus me preencheu, foi muito bom. Ali eu tive certeza, não foi um sentimento, eu não senti nada. Mas eu sabia que Deus estava ali, que Ele estava do meu lado. Ele falou, eu sempre estive aqui, você é meu filho, eu te escolhi. Só creia, crê somente, é o que está na palavra. Crê somente. Então eu criei naquilo ali, eu tomei aquilo ali para mim, eu abracei aquela palavra que eu ouvi de Deus. Então ali eu me entreguei. E foi muito forte, foi uma paz que a gente sente. Né? O sentimento que a gente tem é a paz, é a certeza. Né? Não é um sentimento, mas é a paz que Deus traz. A gente se acalma, você não se preocupa, você não pensa em mais nada. Aquilo é a melhor sensação do mundo. Hoje eu sou casado, né? Aí nossos filhos, tenho 2 filhos. Nossa família toda frequenta a igreja, a gente participa, é muito bacana, a gente tem ali uma harmonia, né, da família, isso que é muito legal. Nosso lar é abençoado, Deus tem nos ajudado. Hoje eu sou obreiro na Igreja Universal, que eu tanto critiquei, que eu tanto falei mal, que eu tanto disse que eu não iria, que eu bati o pé, falava que eu não ia participar, porque aquilo não era para mim, que aquilo era tudo mentira. Hoje eu faço a obra de Deus, eu sou obreiro na igreja, eu ajudo nessa obra tão maravilhosa que eu descobri como é. Hoje eu posso ajudar as pessoas, hoje eu recebo as pessoas como um dia eu fui recebido. Portanto, você que também foi vítima de fake news, venha então conhecer o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida e vai mudar a sua situação. Segunda agora, esperamos por você então no grande clamor da queda das muralhas, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Catedral da Fé em todas as Universal. Agora, você não precisa esperar até segunda-feira para vir. Hoje mesmo, quinta-feira, você pode estar conosco o dia todo, reuniões à sua disposição. Você que está aflito, desesperado, procure a Universal mais próxima da sua residência. Vamos agora à oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. É o que nós fazemos neste momento por tantas e tantas pessoas, meu Pai, que vivem em Santa Catarina. Meu Deus, visita os lares, visita, meu Deus, os hospitais, aonde quer, meu Deus, que esteja uma pessoa nos assistindo, sofrendo, alcance ela, meu Pai, com a resposta. Tu disseste, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, a porta se lhe abre.
Então que as portas se abram, meu Pai, e o teu povo tenha a cura divina, tenha libertação. Meu Deus, salva as famílias, pois eu entrego todos nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Amém. Você sofre na vida sentimental? Sofre no amor? Então o dia é hoje. Hoje, quinta-feira, é o dia que nós, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, dedicamos a oração, a palestras que vão mudar a história da sua vida amorosa. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e faça esse tratamento pela sua vida sentimental, pelo seu relacionamento conjugal. Tenham todos continuidade de um dia abençoado e sejam felizes. Cremos nisso, Bispo Sérgio Motto, guardião da Sagrada Família, que Deus abençoe o senhor também. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.